Alô, alô? Sim. Estamos ao vivo. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Moreira, eu sou gerente de marketing, gerente de comunicação da Auriba Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Auriba. O tema de hoje que nós vamos estar discutindo é um tema bem atual, que vai ser alterações laboratoriais no Covid-19. O que nós devemos saber? E esse tema será apresentado pelo Dr. Gustavo Castro, que é responsável pela hematologia do laboratório da UFRJ e professor da disciplina de hematologia do grupo CapBio. No final da apresentação, nós vamos ter um tempo que vamos abrir para perguntas, que podem ser enviadas pelo chat aí do sistema de vocês, tanto pela plataforma Click Meeting, como também pelo nosso canal no YouTube. Okay? Em função do tempo, infelizmente nós não vamos conseguir responder todas as perguntas, obviamente, mas vocês podem enviá-las diretamente depois para o Dr. Gustavo, cujo contato dele também vai estar visível no final da apresentação. Tá ok? Então, sem mais delongas, eu passo a palavra então para o Dr. Gustavo Castro. Ok? Bom webinar para todos vocês. Com você, Dr. Gustavo. Obrigado, Rodrigo. Gente, boa tarde. Primeiramente, boa tarde ao pessoal, ao Rodrigo, ao pessoal da Auriba. Quero agradecer, primeiramente, ao Auriba e também ao Rodrigo, que acabamos nos tornando amigos nesses contatos que temos feito aí ultimamente. Mais um convite, que para mim é uma honra, é um prazer muito grande estar de novo junto à Auriba. Boa tarde ao pessoal do YouTube, boa tarde ao pessoal da plataforma. É muito estranho, é muito novo, né? Agora o que a gente está vivendo, dando aula à distância. Quem me conhece sabe que eu sou da sala de aula, eu sou dos auditórios e gosto de interagir bastante com o público que está assistindo. E agora falar para uma câmerazinha é um pouco complicado. Eu estou em casa, né? Estou na minha casa, então não se assustem se um cachorro latir, o papagaio cantar, o passarinho assoviar, mas é assim, a gente está se adaptando a essa nova realidade. Né, uma nova forma de dar aulas. A gente vai falar hoje, eu queria, antes de começar, falar sobre as informações que vão ser passadas aqui hoje. Essas informações, elas são o que a gente tem de mais novo até o momento, né, de estudos recentes, de publicações recentes. E amanhã, hoje é dia 15 de abril, né, de 2020, é bom deixar bem claro a data, porque amanhã, daqui a 6 meses, daqui a um certo tempo, o que a gente falou agora já pode ter sido derrubado, algumas coisas estão sendo confirmadas, outras estão sendo derrubadas, né? E então, é o que a gente tem de mais novo para o momento, depois de muitas leituras, que a gente vê todos os dias aí, porque nunca se publicou tanto, nunca se pesquisou tanto simultaneamente no mundo inteiro sobre um único assunto, que é o Covid-19. Então, muitos estudos vêm sendo feitos, muitos vêm sendo derrubados, outros vêm sendo confirmados, e a gente, como o próprio Rodrigo diz, né, a gente está trocando pneu com o carro andando. A verdade é essa. Um grande amigo, o professor Rodolfo Fernandes, ele também gosta de dizer que estamos on fly, estamos no voo. Né? Então, a gente não sabe o que vem à frente, a gente está descobrindo durante esse voo. Então, a gente vem lendo, se atualizando, e a gente já leu coisas que não fazem sentido, outras coisas que se confirmaram. Então, a gente vai tentar trazer para o grupo essas informações sobre as alterações laboratoriais do Covid-19. Eu quero já começar falando sobre um artigo, sobre uma publicação, né, que está rodando nas redes sociais, que eu já recebi de alguns amigos, alguns alunos, que falam sobre que o Covid não é uma doença respiratória, que é uma doença hematológica, né, similar à malária, que pela atividade do vírus ele retira o ferro da hemoglobina, e isso causa uma anemia. Então, isso queria deixar bem claro que é uma leitura interessante, porém não tem nenhum estudo científico comprovado, nenhuma publicação de peso. Isso não foi testado, isso não foi comprovado ainda cientificamente. É uma hipótese? Sim, é uma hipótese, mas ainda não tem ainda uma certificação, isso ainda não é um acontecimento que podemos publicar e dizer que é dessa forma, sim. É uma leitura interessante, porém apenas uma hipótese, que pode se confirmar futuramente, como eu disse. E a vitamina D, que também tem muitos artigos sobre a vitamina D, que melhora o perfil imunológico, que as pessoas que fazem a reposição são menos suscetíveis ao Covid, também são estudos, também são hipóteses. Tá? Então, vamos dar início aí
a nossa palestra, que a gente vai tentar abordar da melhor forma possível essas alterações laboratoriais no COVID. E eu queria começar falando do próprio COVID, né? Porque eu sei que tem profissionais que estão assistindo que não estão diretamente ligados a análises clínicas. São profissionais que podem estar de frente na batalha com o inimigo invisível, mas que pode estar os profissionais da enfermagem, da radiologia, da fisioterapia, enfim. Então, vamos passar um pouquinho, falar um pouquinho, bem brevemente. Foi definido que doença respiratória provocada pela infecção do novo COVID, pelo novo coronavírus, Covid-19. É uma sigla, como vocês podem ver aí, tá? É uma sigla, de 2019 é o ano. A nomenclatura atual, SARS-CoV-2, porque é uma sigla em inglês, porque ela em português a gente vê normalmente aí nas publicações nacionais síndrome respiratória aguda grave, SRAG, né? Mas na verdade é a mesma coisa. A questão é que as publicações elas saem em inglês, por isso essa sigla. Então, Covid é a doença, SARS-CoV-2 é o vírus e corona é a família, que as pessoas ainda fazem um pouco de confusão em relação a isso. A infecção, esse vírus, até então respiratório, tá? Entra pelas vias aéreas, nariz e garganta, desce pela faringe, chegando aos brônquios dos pulmões. Inicialmente, usando esse receptor ECA2, e a gente vai falar muito dele, ou ACE2 em inglês, que é a enzima conversora da angiotensina, e ela está expressa principalmente nos alvéolos pulmonares, nos pneumócitos. E ele entra por ali porque a proteína viral é um vírus relativamente grande, é um vírus RNA, que tem o seu material genético em seu interior, e uma camada chamada capsídeo e seus capsômeros. Uma dessas proteínas é a proteína S, ou chamada proteína spike. Essa é que é a chave que ela tem acesso a essa proteína da célula, que expressa essa proteína ECA2, e por ali ele entra com a chave. E assim ele parasita a célula, parasitismo intracelular obrigatório, e ele faz com que a célula trabalhe para ele, tá? Gerando assim uma pneumonia, em princípio uma pneumonia. E esse processo induz uma tempestade de citocinas no organismo, e umas respostas inflamatórias que o organismo não consegue dar conta disso, e ele começa a ser acometido pelas patologias que veremos a seguir. A fase agravante da doença atinge a população mais idosa e ou portadores de doenças pré-existentes, algumas comorbidades, sistema imunológico deprimido e etc. Então, quer dizer que só os idosos, só as pessoas com comorbidades é que estão suscetíveis ao coronavírus? Não, isso é um erro. Todos nós estamos suscetíveis ao coronavírus. Só que essa doença ela evolui de uma forma mais grave nesses pacientes que possuem algumas comorbidades. Por isso a gente vê tantas pessoas idosas acometidas. Alguns profissionais, algumas pessoas, alguns indivíduos jovens, né, imunologicamente competentes, nem desenvolvem a doença, são portadores assintomáticos. E o problema é que mesmo assintomático, com uma carga viral baixa, eles podem transmitir a Covid-19. E os estudos mais recentes incluem os obesos no grupo de risco. Isso é bastante novo. E eu estava lendo hoje pela manhã que agora eles querem incluir os fumantes, os tabagistas, no grupo de risco. Obviamente, pela ação da fumaça e da nicotina nos pulmões, que já danifica os alvéolos, e é por onde o vírus tem a sua porta de entrada. E a resposta do organismo ao ataque viral, por meio de tosse, espirros, calma aí, sinal e sintoma, espirro, eu sempre ouvi dizer que é tosse. Sim, o paciente COVID-19 não é um sinal e sintoma ou espirro, sim a tosse seca. Mas se ele for portador do vírus e espirrar, ele emite partículas virais, que são as principais formas de contágio. Período de incubação, em média, de 1 a 14 dias. E aí está o painel de exames laboratoriais no Covid-19. O meu laboratório não faz isso tudo, não. Peraí, o meu só faz esse ou aquele. Isso é um painel geral. A gente vai tentar abordar um pouquinho cada um deles e a sua importância dentro da atmosfera, dentro desse campo da Covid-19. A gente começa falando do hemograma. O hemograma é o exame mais pedido em laboratório. Eu costumo dizer que o hemograma cura tudo, né? O hemograma cura infecção, inflamação, sofrência, mal de amor. Vamos fazer hemograma. E o hemograma na Covid ele é muito interessante, porque ele tem uma diminuição ou um aumento na contagem, dependendo da fase da doença. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Uma neutrofilia em aproximadamente 38% dos casos. E, normalmente, essa neutrofilia, às vezes, vem com desvio à esquerda, já associado a uma possível pneumonia bacteriana, a uma possível infecção bacteriana. E eu me atrevo a dizer
que essa neutrofilia, em alguns casos, a gente percebe até granulações grosseiras nesses neutrófilos. Então, a gente tem uma infecção bacteriana associada e a gente tem essa leucocitose já com neutrofilia e desvio à esquerda. Eosinopenia, em muitos casos, aproximadamente 53% dos casos, a gente tem uma eosinopenia. E eu queria abrir um parênteses aqui para a eosinopenia. Muito cuidado com a eosinopenia. A gente liberar zero de eosinófilo. O eosinófilo é uma célula que a gente aprendeu lá na 8ª série, no curso de ciências, que ela está aumentada em verminoses e alergias. A gente aprendeu isso lá. Só que ela tem uma função também muito importante nesses processos agudos. O eosinófilo, no processo agudo, de mau prognóstico, ele desaparece do sangue periférico. Ele desaparece da corrente sanguínea. Então, quando a gente libera zero de eosinófilo, a gente está informando ao médico que ainda não houve uma resposta, que ainda não houve uma evolução. E aí é muito comum eu trabalhei no laboratório muitos anos, no passado, que a gente tinha uma observação que a gente era obrigado a contar 200 células para poder confirmar a ausência de eosinófilos e liberar como observação, não foram encontrados eosinófilos no esfregaço 200 células. E aí você encontra, nessas 200 células, você encontra um eosinófilo. Ou então que você acabou de fazer a sua contagem, você está fazendo aquela varredura, aquela hematoscopia, e você encontra um eosinófilo. O que fazer nesses casos? Eu respondo, já que a gente está online. O que fazer nesses casos? Eu não posso omitir essa informação. O eosinófilo não entrou na minha contagem, mas na minha hematoscopia eu vi. Ou ele não entrou na minha contagem de 100, mas em 300 eu achei eosinófilo. Ou então na minha hematoscopia eu encontrei, eu não posso omitir essa informação, mas eu também não posso colocar 1%, porque eu vou estar dando um falso resultado desse valor relativo. Então o que eu devo fazer nesses casos é colocar na minha contagem 0 de eosinófilos e na minha observação não foram encontrados eosinófilos no esfregaço, porém eosinófilos menos de 1%. Então eu preciso colocar a observação que esses eosinófilos estão menos de 1%. Isso quer dizer o que para o médico? Esses pacientes fazem hemograma todos os dias. Então eu venho com um quadro de infecção bacteriana, com neutrofilia, com desvio, eu venho com 0 de eosinófilos e de repente eu venho com uma observação de eosinófilo menos de 1%. Para o médico é uma luz no fim do túnel. Então muito cuidado com essa liberação dos eosinófilos nas infecções agudas em geral, principalmente agora que a gente está falando da Covid-19. Tá? Linfopenia, em 75% dos casos, isso é importantíssimo. Ela se dá pela diminuição da resposta imunológica ao vírus, e isso é um mau prognóstico, significa agravamento da doença, não está havendo resposta. A gente pegou um paciente lá no Fundão, na semana passada, que ele tinha um quadro de 18 mil leucócitos, 35 bastões, granulações grosseiras e um eosinófilo. Apenas um eosinófilo, e esse eosinófilo era um linfócito... Desculpem, esse linfócito era um linfócito reativo. Então, a gente pegou um linfócito e esse linfócito era um linfócito reativo. Então, é muito comum nesses casos, é um mau prognóstico, inclusive, a diminuição da contagem de linfócitos, uma linfopenia importante, com presença de linfócitos reativos. A gente tem um aumento do tamanho dos monócitos, especialmente nos pacientes com piores condições clínicas. Então, atenção aos monócitos também. E aqui eu quero abrir um outro parêntese. Não existe atipia monocitária, não existe monócitos atípicos. Já vi alguns laudos de hemograma, presença de monócitos atípicos, isso não existe. O monócito é a célula que mais sofre alterações na sua morfologia, então não existe monócito atípico. Agora, a gente precisa perceber o tamanho desses monócitos, ele já é por si só uma célula grande, só que nesses casos, desses pacientes com piores condições clínicas, a gente vê uns monócitos monstruosos, muito grandes, então fica ligado também no tamanho dos monócitos. Diminuição na taxa de hemoglobina em aproximadamente metade dos casos dos pacientes COVID. A gente vai falar um pouquinho disso mais lá na frente. Mas aqui a gente se dá o caso dessa diminuição pela lesão renal. Se eu tenho uma lesão renal muito extensa, eu comprometo a produção de eritropoetina, que é produzida no córtex suprarrenal. Então, se eu tenho um comprometimento na produção de eritropoetina, eu tenho um comprometimento na minha eritropoese. E isso vai cursar com anemia. A gente vai falar um pouco mais disso mais à frente. VHS, velocidade de hemossedimentação, aproximadamente 85% dos casos. Eu, particularmente, defendo o fim do VHS. Ele é um exame muito sensível e nada específico e vem diariamente caindo em desuso. A gente tem outros marcadores mais fiéis. O VHS ele sofre muitas alterações in vitro. E os laboratórios que trabalham com Western Green, principalmente, então, fica pior ainda.
Então, você tem a temperatura do laboratório, a umidade do laboratório, se essa pipeta de Westergreen está numa bancada com centrífuga, com equipamento que tem uma vibração. Então, nós temos diversas alterações in vitro que alteram o VHS. E em vivo também, é capaz de todos nós que estamos assistindo isso aqui hoje, se fizermos um VHS, mesmo gozando de boa saúde, mais da metade de nós teremos o VHS alterado sem nenhuma associação clínica. Então, ele é muito sensível, nada específico, sofre muitas alterações in vitro, está caindo em desuso, mas ele faz parte do rol de exames COVID. Aqui é interessante, esses pacientes fazem plaquetopenia, ocorre em 17% dos casos, principalmente pela supressão medular, que isso é inerente ao vírus. Esse paciente faz uma supressão medular, uma maior ativação plaquetária. Essas plaquetas se ativam e aí formam risco, os pacientes têm um risco de formação de trombos pulmonares. E a gente vai ver isso mais à frente, que isso por causa de uma coagulopatia de consumo, esses parâmetros que a gente vê agora, plaquetopenia, alargamento do tempo de atividade da protrombina e do TTPA, e o tal do dedímero elevado, isso é um conjunto de exames alterados que deixa o paciente, informa que esse paciente está evoluindo para um quadro muito grave. Muito grave, até um quadro, vamos dizer, um quadro séptico, um quadro de coagulação intravascular disseminada, que pode levar esse paciente a óbito. Então, a gente pode ver aqui, ó, o aumento do dedímero em aproximadamente 43% dos casos. Quem é o dedímero? Me perguntam muito isso. Dedímero é o produto da degradação da fibrina. Vamos lá. O endotélio é lesado, tem ativação plaquetária para a formação do trombo e do tampão plaquetário, é ativada a cascata de coagulação, e o objetivo da cascata de coagulação é formar uma proteína chamada fibrina. Aconteceu a coagulação, é estimulada a fibrinólise, que é a terceira fase da coagulação, a fibrinólise. O plasminogênio se degrada em plasmina e vai remover, vai degradar aquela fibrina para restaurar o fluxo sanguíneo e restaurar o endotélio lesado. Então, acontece a fibrinólise. Então, quando a fibrinólise começa, a plasmina começa a degradar essa fibrina, ela solta umas partículas, e esse produto, essas partículas do produto da degradação da fibrina, esse é o dedímero. Esse é o dedímero. Então, olha só, coagulação intravascular disseminada, quadro grave. Acontece uma hiperativação do processo de coagulação, consequentemente com o consumo acelerado dos fatores de coagulação, um alargamento do TAP-PTT, diminuição do número de plaquetas pela supressão medular, e essa hiperativação vai fazer com que eu tenha um processo fibrinolítico muito alto. Consequentemente, eu tenho muita formação dos dedímeros, porque eu tenho um processo de coagulação muito acelerado, formando muita fibrina, e um processo de fibrinólise muito acentuado, formando muito dedímero. E aí, no paciente COVID, a gente está falando em dedímero de 15 mil, 20 mil, 30 mil de dedímero. E esse paciente, quando chega a essa fase, a esse quadro, é um quadro muito grave. Esse paciente tem um risco muito alto de trombose, tromboembolismo pulmonar, coagulação intravascular disseminada, e é a causa de muitos óbitos por essa parte da coagulação. Então, fiquem sempre ligados na contagem de plaquetas, principalmente o TAP e o PTT também, e principalmente aí, nesse caso, mais importante é o dedímero, por causa da coagulação intravascular disseminada e a formação de trombos dessa fibrinólise acelerada com produção de dedímeros. As enzimas hepáticas e a bilirrubina. A bilirrubina, por razões óbvias, a gente tem uma agressão hepática de leve a moderada, né, mas as enzimas hepáticas se dá pela hepatotoxicidade viral, e aí elas servem para monitorar a extensão da lesão hepática e a falência de outros órgãos. Lembrando que o fígado, ele também expressa nos seus hepatócitos a tal da enzima conversora da angiotensina, a tal da ACE2 ou ECA2. Então, acaba funcionando também como uma porta de entrada para o vírus. Extensão da lesão hepática e falência de alguns outros órgãos. Elevação em aproximadamente 35% dos casos. E eles são muito fiéis, as enzimas hepáticas são muito fiéis. Então, quando o paciente evolui positivamente, ele começa a melhorar dessa sintomatologia, essas enzimas hepáticas que nem chegam a subir tanto, elas começam a baixar juntinho, bem paralelo à melhora clínica do paciente. Então, elas são utilizadas, muito bem utilizadas, como esse monitoramento dos pacientes COVID. A albumina também tem grande importância, tem a redução de aproximadamente 98% dos casos. A albumina é muito fiel. Comprometimento hepático, a gente vê a albumina muito baixa, insuficiência hepática e encefalopatia hepática.
gente pode monitorar isso aí com a albumina muito baixa. A encefalopatia hepática está por último aqui, não menos importante, se dá por conta de eu ter uma hepatopatia, o fígado está sofrendo uma agressão, tem um comprometimento importante, e ele não consegue tirar do sangue as toxinas. Então, essas toxinas causam uma patologia no encéfalo que diminui muito a atividade cerebral. Então, é muito importante essa encefalopatia hepática. Isso acontece com uma certa frequência nos pacientes COVID e com albumina baixa. Ele é um marcador negativo dos quadros inflamatórios versus inflamação sistêmica. E aí eu coloquei aqui, bem interessante, albumina, PCR e ferritina. Vamos falar um pouquinho da PCR e da ferritina mais à frente, mas só para ilustrar, PCR e ferritina são proteínas de fase aguda. Elas vão subir nos processos inflamatórios e nos processos infecciosos. A albumina não, é um excelente marcador negativo, ela vai baixar. Nesse processo inflamatório, ela vai baixar. Então, ela é até usada como um bom marcador para monitoramento terapêutico, se é um processo inflamatório ou não inflamatório, a dosagem de albumina, a determinação da albumina plasmática, que ela vai baixar nos processos inflamatórios. E a infecção, as inflamações sistêmicas, a gente tem PCR e ferritina aumentado, vamos falar um pouquinho deles um pouco mais à frente. Também o extravasamento plasmático, a baixa da albumina. A albumina é responsável por todo o equilíbrio hídrico. Ela transporta muitas substâncias pelo organismo. Então, quando você tem uma albumina muito baixa, ocorre extravasamento plasmático e esse líquido se deposita nos tecidos. O paciente sofre de uma desidratação e ele fica cheio de edemas. A gente já foi colher sangue no CTI e nas enfermarias e aquele paciente está inchado, que a gente coloca o dedo para sentir a veia do paciente e parece que ele é de borracha, ele está edemaciado. Tudo isso por causa do extravasamento desses líquidos para o tecido, em função de uma albumina baixa, normalmente por lesão hepática, comprometimento hepático e cardiopatias também. Então, a albumina é um excelente marcador negativo. Por que negativo? Porque ela baixa, ela não sobe nos processos inflamatórios. Ureia e creatinina, elevados em aproximadamente 17% dos casos. Também muito, muito interessante. Indicadores laboratoriais da função renal e lesão renal aguda, pré-renal. Lembrando também que, olha só, esse cara é fogo. As células renais também possuem proteína CE2 que facilitam a entrada do vírus na célula. Isso está sendo muito estudado. Algumas frentes de pesquisa dizem que por essa expressão dessa proteína em diversas partes do corpo, em diversos órgãos do corpo, isso vem facilitando a entrada do vírus e isso vem agravando o quadro dos pacientes com comorbidade. Esses estudos estão muito avançados, mas é muito interessante isso, porque os rins também, as células renais também expressam a proteína CE2. Então, lesão renal aguda, pré-renal. Então, se eu tenho uma lesão renal, eu já penso também na eritropoetina. Os pacientes renais, se eu tenho uma lesão renal, insuficiência renal crônica ou aguda, eu tenho comprometimento da eritropoetina. Então, eu vou lembrar da anemia, na redução dos níveis de hemoglobina por causa dessa lesão renal. Também é um bom marcador. O perfil cardíaco do paciente, a gente conhece bem, CPK, CKMB, elevado em aproximadamente 33% dos casos, tem muitos artigos falando sobre isso. A troponina, 12% dos casos, e a mioglobina, que é aquela que sobe rapidinho. 3 horas de uma agressão cardíaca, de uma miocardite, de alguma lesão, de alguma agressão aos cardiomiócitos, a gente já tem uma mioglobina alterada. Então, esse conjuntinho do perfil lipídico, ele também é importante para a tomada de decisão e monitoramento terapêutico, para acompanhamento da COVID-19, quando esse paciente começa a fazer insuficiência cardíaca. Tá? Tem outros parâmetros que a gente vai falar também. E olha só, no rodapé, células cardíacas também possuem proteína ACE2 que possibilitam a entrada do vírus na célula. Esse cara, ele não está brincando. Proteínas de fase aguda, marcadores inflamatórios. Interessantíssimo. Temos o PCR, proteína de fase aguda, marcador inespecífico mais precoce da inflamação sistêmica. Então, ele é muito importante, porém, ele não é específico. Ele sobe com qualquer coisa. Seja inflamatório, seja infeccioso, a PCR vai subir. Então, ele é um excelente marcador de fase aguda para monitoramento. A gente vai acompanhar pelo PCR. Às vezes, o hemograma não sofreu alteração ainda, a gente ainda tem um hemograma normal, mas a PCR já foi tocada. A PCR já mostrou sinal de vida. Então, olha só, ela está aumentada em aproximadamente 91%
dos casos do paciente com Covid-19. Isso é muito interessante, é um marcador muito fiel. Ferritina, associado também ao quadro inflamatório sistêmico, localiza-se especificamente no fígado, essencialmente no fígado, mais importante proteína de reserva do ferro. Vamos falar um pouquinho da ferritina. A gente aprendeu também que a ferritina são nossas reservas de ferro. Quando a gente ouve falar em ferritina, a gente pensa em cinética do ferro. Ferro, ferritina, transferrina, capacidade de fixação, a gente pensa nisso. Mas a ferritina também é uma excelente proteína de fase aguda. Ela é importantíssima nesses processos inflamatórios. Junto com a transferrina e seu receptor, a ferritina coordena a defesa celular contra o estresse oxidativo e os processos inflamatórios. Então, a gente tem a ferritina também. Peraí, ferritina? Sim, ferritina. Uma excelente proteína de fase aguda. Assim como o fibrinogênio, também é proteína de fase aguda. Mas aqui, no caso, a gente está falando da ferritina, ela não é só uma reserva de ferro, ela também é uma proteína de fase aguda que atua muito fiel esse marcador, elevada em 63% dos casos. E aí entra uma outra situação que pode desencadear um processo de anemia. A ferritina elevada, ela não é só uma reserva de ferro. A ferritina elevada no processo inflamatório, ela bloqueia a saída de ferro, a liberação do ferro para a eritropoese. Então, quando eu tenho uma ferritina muito elevada, porque ela é uma proteína de fase aguda e vai se elevar nesses processos inflamatórios, eu tenho uma ferritina elevada, então ela bloqueia a saída do ferro, a liberação do ferro para a eritropoese. Então, se eu não tenho a liberação do ferro para a eritropoese, eu tenho comprometimento da minha eritropoese. Isso vai gerar anemia. É uma leitura muito interessante, a gente vê, depois se vocês quiserem, anemia de doenças crônicas. É exatamente isso que acontece. A ferritina vai subir junto com a epsidina, que é um outro marcador de fase aguda. Junto com a epsidina, a ferritina sobe demais, sobe bastante, e essa subida da ferritina bloqueia a liberação do ferro para a eritropoese. E ela está elevada em 63% dos casos, e esses pacientes, a médio e longo prazo, começam a desenvolver anemia. Primeiro pela disfunção renal, que a eritropoetina é produzida no córtex suprarrenal. Depois, pelo aumento da ferritina como marcador de fase aguda. Tá? Então, fiquem ligados na ferritina. Inclusive, em alguns laboratórios, a ferritina é feita no setor de hormônio. E o setor de hormônio, a gente sabe que tem um dia certo para fazer alguns exames, que não são exames urgentes, e alguns laboratórios estão reformulando isso, trazendo a ferritina para a bioquímica, porque ela entrou no rol desses marcadores para monitoramento terapêutico, para a evolução do paciente e tomada de decisão médica. Então, em muitos laboratórios, a ferritina já é feita na bioquímica, porque ela precisa ter um resultado mais rápido. ProBNP, importante no controle da manutenção do funcionamento cardiovascular. Então, está tudo funcionando bem? Ok. O ProBNP controla essa homeostasia cardiovascular. Então, o aumento dos seus níveis guarda uma relação muito direta, muito próxima com o grau de insuficiência cardíaca. Então, a gente já tem o ProBNP, esse aumento está associado à disfunção do ventrículo esquerdo na sepse. Então, a gente tem o ProBNP e os marcadores cardíacos que a gente viu agora um pouco atrás. Então, é o conjunto dessas informações que a gente precisa saber avaliar, porque a gente percebe que tudo está interligado. Todos esses exames que a gente está falando até agora, eles estão interligados. E tudo vocês podem perceber que eu coloquei aproximadamente. E como eu disse lá no começo, isso é o que se tem até agora. Existem vários protocolos sendo disponibilizados por aí. Então, o que tem até agora de novidade, de novo, de publicações, de fiel, mas isso pode mudar amanhã, isso pode mudar semana que vem. Então, o ProBNP também é um excelente marcador de insuficiência cardíaca. Procalcitonina é muito discutível, isso já gerou muita discussão. Procalcitonina entra ou procalcitonina não entra no rol de exames do COVID? Porque, olha só, ela está normal em aproximadamente 70% dos pacientes. Ela é normal até em pacientes portadores de COVID-19. Então, o cara já tem alguns acometimentos pulmonares, algum acometimento hepático, enfim, alguma evolução clínica, onde requer já uma internação, até uma ventilação mecânica, e essa procalcitonina encontra-se normal. Então, qual a importância dela no paciente COVID, no diagnóstico e no monitoramento? Porque ela está normal em aproximadamente 70% dos pacientes, mas eu diria que ela é um marcador de sepse. Então, se eu tenho a procalcitonina alterada, aumentada, eu já penso que esse paciente está evoluindo para um quadro séptico. Isso é muito importante. Então, alguns médicos, alguns serviços não incluem a procalcitonina, porque eles dizem que é perder tempo, porque ela está normal até nos pacientes COVID. Talvez o paciente seja internado com COVID, ele tenha os acometimentos dele,
ele evolua num quadro ruim e a procalcitonina dele permaneça normal. Depois ele melhora na sua evolução clínica, recebe alta, sem alteração na procalcitonina. Mas os pacientes, quando tem a procalcitonina alterada, o médico levanta as duas antenas, as duas orelhas, porque esse paciente pode estar evoluindo para um quadro de sepse. Então, eu particularmente acho que a procalcitonina é bastante importante. Quem pode fazer, os laboratórios que podem fazer, inclua a procalcitonina no rol de exames COVID. Se eu tenho uma procalcitonina alterada, esse meu paciente pode estar evoluindo para um quadro de sepse. Ok? LDH, desidrogenase lática, também é muito fiel, 92% dos casos, e ele é muito importante, principalmente da extensão da lesão pulmonar e falência de outros órgãos, como fígado, coração, rins, e eu coloquei como interessante esse quadrinho aí do lado. A gente vê que a gente tem vários tipos de LDH e eles estão distribuídos por diversas partes do nosso corpo. Muito interessante. Então, como a gente também tem uma tempestade inflamatória, onde diversas partes do nosso corpo são acometidas, diversos órgãos são acometidos, então a gente tem um aumento muito fiel da LDH. Principalmente, ele faz uma alteração muito fiel à extensão da lesão pulmonar e falência de alguns órgãos. Então, ela é muito importante na tomada de decisão médica, acompanhar essa LDH diariamente dos pacientes COVID. O PCR, a gente falou em monitoramento, né? Então, a gente fala em monitoramento e nenhum daqueles exames que a gente falou até agora do painel COVID, eles fazem um diagnóstico. A gente está falando até agora do monitoramento. Precisamos fazer monitoramento, o acompanhamento do doente COVID. Agora a gente vai entrar no diagnóstico laboratorial do paciente COVID. A gente tem como padrão ouro o PCR em tempo real, ou real time, a reação de cadeia da polimerase, em cadeia da polimerase, padrão ouro para detectar o ácido nucleico do vírus. Essa amplificação desse material, quem trabalha com PCR sabe disso, é pegar esse material genético, tentar amplificar e copiar ele, tentar amplificar ele, e a gente chega a fazer essa amplificação em até 100 milhões de vezes, para a gente tentar fazer esse mapeamento. São um termociclador, são ciclos de temperaturas muito altas e muito baixas, e esse exame demora bastante. Então, nos primeiros 7 dias do início dos sintomas, é que a gente tem as melhores respostas, né? A maior sensibilidade e especificidade do teste PCR nos primeiros 7 dias. Lembrando que ele é fiel, ele é um bom exame para diagnóstico em toda a fase da doença COVID, tá? Mas nos primeiros 7 dias do início dos sintomas é onde a gente tem os melhores resultados, as melhores respostas pela maior replicação viral, e a gente tem, por isso, a maior sensibilidade da metodologia. É um exame que demora bastante, o serviço público não comporta mais, o serviço público não aguenta mais, está entrando em colapso os laboratórios que fazem esses exames por PCR. O serviço privado também, com amigos na rede privada dos grandes laboratórios, que aumentou muito, estão trabalhando 24 horas para dar conta de fazer todos os exames de PCR. Então, a gente tem o PCR como padrão ouro. Sempre será um padrão ouro, até então, né, vamos dizer assim, para o diagnóstico da Covid-19. Mas, assim como todos os testes, o PCR também possui suas limitações. Um único resultado não detectado de PCR, ou seja, um PCR não reagente, não detectado para a Covid-19, não exclui o diagnóstico de Covid-19. Espera aí. Então, tu me diz que o teste é padrão ouro, e agora vem dizer que o resultado não detectado não exclui o Covid-19? Infelizmente, é verdade. Alguns fatores, como falhas pré-analíticas, podem interferir na qualidade desse resultado, né? A coleta inadequada é uma coleta muito ruim de ser feita, muito incômoda, muito chata de ser feita. Aquele suave de orofaringe, inclusive o protocolo novo agora, eu trago em primeira mão, a gente não está colhendo mais o suave de orofaringe, não é mais, eram 3 suaves, narina direita, narina esquerda e o suave oral. É um protocolo novo, já não está fazendo mais o suave de orofaringe, apenas os 2 suaves de narina direita e narina esquerda. E o suave tem que ser introduzido na narina, é uma coleta bastante desagradável, bastante incômoda. Então, vários fatores, como problemas na coleta, uma falha pré-analítica na coleta, o tipo de amostra biológica, a gente fala muito em suave, mas tem os hospitais mandando outras amostras para a pesquisa do Covid-19 por PCR, né? E o tempo decorrido entre a coleta e o início dos sintomas, isso também é muito importante,
né? Então faz com que essa técnica tenha algumas limitações e a oscilação da carga viral pode influenciar diretamente no resultado do exame. Então a gente tem que estar sempre ligado nisso. O serviço público, quem trabalha no serviço público, sabe que para você mandar um PCR para o laboratório central, você precisa preencher um documento imenso com todas essas informações, porque não dá para perder tempo. É um exame que demora, tem uma demanda reprimida muito alta, muito grande, e aí vem o resultado pedindo nova coleta. Então, é um protocolo muito grande, um documento muito grande, frente e verso, para se mandar junto com esse material. E sempre que houver discordância com o quadro clínico do paciente e o exame de PCR, deve ser repetido em outra amostra do trato respiratório. Isso é que é ruim, nós não temos tempo. A gente, como eu disse, a gente está em pleno voo. A gente está fazendo o que dá para ser feito, porque o vírus ele não tem partido, o vírus ele não tem classe social, ele é bem eclético. Então ele não está brincando e a gente está tentando acompanhar, só que a gente nunca consegue correr o suficiente. Ideal, testar toda a população. Inviável, não tem como. Testar todo mundo que é assintomático, seria ideal? Inviável. Então a gente faz o que pode, né? A gente testa os pacientes sintomáticos, os profissionais de saúde, isolamento social. Então até o PCR, que é o padrão ouro, possui suas limitações, principalmente na fase pré-analítica, né? Que é a maior causa de erros desses testes são as falhas pré-analíticas. Mas ele continua sendo o padrão ouro para diagnóstico laboratorial da Covid-19. E olha que interessante esse estudo. 1.070 amostras de 250 pacientes confirmados com Covid-19. E olha só a sensibilidade dos valores, os valores de sensibilidade para diferentes amostras por PCR. Então olha só que interessante. O lavado broncoalveolar mostrou uma sensibilidade de 93% de positividade dessa sensibilidade dos pacientes COVID. Então, esse seria o ideal. Só que a gente sabe que não é uma coleta simples. Aí vem o escarro em segundo lugar, com 72% de sensibilidade. Ótimo, então vamos colher escarro de todo mundo. Por que o suave que é uma coleta desagradável e não o escarro? Quem trabalha em baciloscopia, eu trabalhei bastante tempo, a gente sabe disso. A gente pede o paciente colher escarro e ele te traz um potinho com saliva. Isso dificulta muito no diagnóstico BK. Imagina a gente fazendo agora, quem trabalha agora com DIN-Expert na baciloscopia, que também é feito por PCR, né? A gente tem as amostras de saliva, essas amostras são descartadas, material inadequado. Então a gente vai andar para trás, a gente não vai conseguir bons resultados, ainda que tenha uma sensibilidade muito alta, a gente não consegue bons resultados trabalhando com o escarro, porque o paciente não consegue colher, né, expectorar para poder fazer a coleta do escarro. Então a gente trabalha com o terceiro item aí, o terceiro lugar, que é o suave nasal, 63% de sensibilidade. O suave de orofaringe já cai quase pela metade, por isso ele está sendo retirado de cena, fezes 29%, sangue 1%, urina, já tem alguns trabalhos não publicados ainda, que já, paciente pós-mortem, pacientes que já verificaram e encontraram um fragmento de vírus na urina, mas esses estudos ainda não foram confirmados, não foram publicados. Então a gente continua ainda com o que se tem hoje, de 0% na urina, lembrando que o que dá para a gente fazer hoje, que é mais viável de se fazer com a população, é o suave nasal para a pesquisa do Covid-19. E aí a gente tem também os testes rápidos. Os testes rápidos a gente precisa tomar muito cuidado. IgG, IgM, imunocromatografia. Existem diversos no mercado, diversos. Então a gente tem os testes de IgM, a partir do 7º dia dos sintomas, a gente vê que esse protocolo vai mudar. Gustavo, eu já vi em algum lugar que era a partir do tal dia, o IgG a partir de tal dia. Né? Eu li alguns artigos, eu li vários artigos, na verdade, e a maioria deles aponta para a partir do 7º dia dos sintomas, a gente tem uma resposta satisfatória, vamos dizer assim, a gente vai ver no próximo slide, por que eu digo satisfatória, do paciente COVID, a gente pegar um positivo nesse teste rápido de IgM. Os testes de IgG, a partir do 14º dia, que aí já é a produção dos anticorpos, que aí a gente já trabalha com memória imunológica, a partir do 14º dia, e os artigos apontam que os testes combinados, não isolados, que a gente já faz IgG e IgM no mesmo teste, a gente tem uma melhor sensibilidade. Agora, muito cuidado com isso. O Reino Unido devolveu milhares, se eu não me engano, milhões de testes para a China, porque na bula do kit da China, desse teste rápido, eles vêm dizendo que a sensibilidade chega a 92%. E foi testado isso em laboratórios no Reino Unido, e essa sensibilidade não passou dos 45%.
Então, a gente pode estar vivendo o mesmo problema aqui no Brasil, porque esses testes, tem 17 testes já autorizados pela Anvisa para serem comercializados, e, se eu não me engano, 22 testes ainda esperando liberação da Anvisa. Veja bem, liberação, validação é outra coisa. Como o Rodrigo diz, a gente está trocando pneu com o carro andando, essa validação está sendo feita no dia a dia, sendo que a bula para o cara, quando ele do fabricante, ele diz na bula dele que a sensibilidade é excelente, mas na prática a gente vê que não é bem assim. Então, cuidado com os testes rápidos. Qual é a vantagem do teste rápido? Resultado em 15 minutos. Essa é a vantagem do teste rápido, porque não tem como a gente fazer PCR de todo mundo. Essa é a vantagem. Porém, eu só tenho alguns resultados com os pacientes que já têm a partir do 7º dia de sintomas. Né? E a eficácia dele não é tão boa assim quanto a bula diz. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a avaliação dos testes rápidos. Limitação desses testes. Olha só, na primeira semana, a sensibilidade é abaixo dos 40%, ou seja, a gente não vai ter muita resposta dos testes rápidos por imunocromatografia na primeira semana. A partir da segunda semana, de 60% a 80%, aí já fica mais interessante, fica muito interessante já a confiabilidade dos testes rápidos. E na terceira semana, a sensibilidade já alcança os 80%. Só que veja bem, na terceira semana, esse paciente já tem 21 dias, e dependendo do tipo de paciente, da comorbidade que esse paciente apresenta, o teste rápido, quando ele sair esse resultado, quando a gente tiver acesso a uma sensibilidade satisfatória, talvez esse paciente já apresente uma evolução clínica ruim, já apresenta dificuldade respiratória, já precisa estar em respiração mecânica. Então, assim, o ideal é que todo mundo está correndo, o mundo inteiro está correndo, vacina. O mundo inteiro pensando em vacina. E aí eu estava vendo eu estava lendo sobre um artigo da Coreia, que eles estão colhendo plasma dos pacientes positivos, que foram de alta e foram curados, né, efetivamente curados de alta hospitalar. Esses pacientes estão retornando ao hospital para coleta de sangue, para ver que tipo de anticorpos estão presentes ali, e dali pode surgir alguma vacina. Mas nessa mesma publicação, está dizendo que 91 pacientes que já tinham sido curados do Covid-19 voltaram ao hospital com os mesmos sintomas, foram testados positivos novamente para a Covid-19. Mesmo vírus, uma variação do vírus, uma mutação genética, já que é um vírus RNA, já se sabe que o vírus que circula na China não é o que circula aqui. Já se pesquisou aqui que já existem aproximadamente 6 tipos de coronavírus diferentes circulando aqui no Brasil. Então, isso dificulta muito. Quando a gente está andando a passos lentos, o vírus está andando em passos rápidos. Mas o que a gente tem para hoje, em abril de 2020, é isso, são os testes rápidos que estão chegando a toque de caixa e o PCR, mesmo com suas limitações. E as análises, olha só que interessante, nada ruim que não possa piorar. As análises que apontam negativo para a Covid-19 nos testes rápidos, a probabilidade que esse resultado reflita a realidade é de apenas 25%. Ou seja, ainda que você faça um teste rápido e esse paciente apresente um resultado não reagente, um resultado negativo para a Covid-19, a gente tem que pensar que ele pode não ser excluído dos pacientes Covid-19. E aí a gente começa a ler essas coisas, a gente começa a surtar, que a gente quer isolar todo mundo, né? Vamos isolar então a população? Não, gente, é por isso que eu ouço a ciência, né? Sem política, eu ouço a ciência. A ciência diz, fique em casa, para impedir a multiplicação do vírus, porque o vírus não tem perna, o vírus não tem asa. Nós levamos esse vírus, nós é que levamos ele para lá e para cá. Então, o ficar em casa é para a gente ver se a gente consegue frear essa disseminação, porque ele é um vírus que ele tem um poder muito alto, muito forte de transmissão, ele tem uma velocidade muito grande, para vocês terem uma ideia, ele parasitando uma célula, ele monta de 10 a 100 mil novas unidades virais para parasitar em outras células, por isso a evolução é muito rápida, diferente da H1N1, que é um vírus também muito importante, né, que acometeu a Ásia em 2009, porém, quando ele entra no organismo, ele já dá o ar da graça, e estou aqui. A Covid não, a gente tem pacientes assintomáticos, a gente tem pacientes com sintomas leves e a gente tem pacientes com sintomas graves, então ele entra silenciosamente, e até esses pacientes que ele entra silenciosamente, que são assintomáticos, transmitem a doença, então o poder de transmissão é muito grande. Gente, então a gente vai ficando por aqui, eu falei pra caramba,
o tempo é curto, mas eu procurei resumir bastante aquele painel dos exames Covid-19. Eu vou deixar agora no último slide os meus contatos, o meu e-mail e a página. Peço a vocês, eu administro uma página chamada Hematologia Atlas no Instagram e no Facebook. Eu vou deixar aqui no final. Se vocês puderem curtir, acompanhar a página, eu posto bastante coisa interessante lá do nosso dia a dia de laboratório. E não sei se vai dar para responder, provavelmente não vai dar para a gente responder todas as perguntas agora, mas teria um prazer imenso em responder pelas minhas redes sociais ou pelo contato via e-mail. Queria agradecer mais uma vez o Rodrigo, queria agradecer mais uma vez a Auriba, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês que estão assistindo via plataforma Auriba ou YouTube, e eu espero ter sido útil, né? A gente está vivendo um dia após o outro, a gente está em pleno voo, o que vem após aquela montanha? Não sei, a gente só vai saber quando a gente chegar lá após aquela montanha. Então a gente vem estudando a cada dia, fiquem ligados, estudem, tem saindo publicação a todo tempo, e assuntos muito interessantes que a gente vem mudando, vem lapidando esses protocolos para a gente poder fazer um trabalho de qualidade frente ao Covid-19. E a gente vai vencer isso, eu tenho certeza disso. Mas fiquem em casa. Deixei uma frase para vocês que eu achei muito interessante. E a mensagem que eu tenho no final é: ouçam a ciência e fiquem em casa. Ok, gente? Mais uma vez, obrigado. E eu estou à disposição, Rodrigo. Tema muito atual, como eu disse. E é muita coisa, né? Exatamente, muita coisa para cobrir em pouco tempo. E como eu conversei contigo, eu acho que em termos de crise, de pandemia, a gente buscar informações confiáveis, de qualidade, evitar fake news, né? Então é isso que a Auriba, dentro do Auriba Webinar, tenta proporcionar nesse momento aqui, em trazer informações confiáveis para que a gente difunda realmente para mais pessoas possível. Doutor Gustavo, eu selecionei aqui junto com o time aqui algumas perguntas vindas tanto da plataforma que nós estamos no Click Meeting como no YouTube, e agora eu vou fazer algumas delas. Como você comentou e eu também no início da apresentação, não vamos conseguir responder todas, mas, por favor, fiquem à vontade de enviar as perguntas que não foram respondidas diretamente para o Dr. Gustavo. Okay? Sim, por favor. Então, vamos lá. A primeira delas, quem mandou foi a Karina Braga, e ela pergunta assim: com relação à possibilidade do vírus atacar a cadeia beta da hemoglobina, como justificar esta ação, uma vez ser o vírus organismo intracelular obrigatório, que normalmente não ataca células anucleadas? Perfeito, Karina. Eu já recebi também esse documento, eu chamo de documento porque não é uma publicação científica, né? Então, o COVID ele precisa realmente um parasitismo intracelular obrigatório. Então, alguns estudos apontam que, como eu falei no começo, que a COVID não é uma doença respiratória, é uma doença hematológica, que ele ataca as cadeias beta, assim como a malária, tirando o ferro. E aí eu penso o seguinte: se ele tira o ferro da hemácia, da hemoglobina, esse ferro precisa ser depositado em algum lugar. E a gente sabe que a deposição do ferro, o depósito de ferro em qualquer tecido que não seja ali onde ele tem que estar, a gente já pensa no quadro de hemocromatose. E a gente não viu ainda. Por que eu não vou dizer que isso não acontece? Porque a gente não viu ainda os pacientes COVID apresentarem quadro de hemocromatose. Nenhum paciente ainda, pelo menos que eu tenha conhecimento, que eu tenha lido, evoluiu para um quadro de hemocromatose. Então, esses trabalhos que dizem que o vírus ataca as cadeias beta, isso ainda não foi comprovado cientificamente. São suposições, é uma leitura bastante interessante, eu já li sobre isso, mas que ainda é uma leitura interessante. Ainda são suposições, ainda não foi testado, não é comprovamento, não é uma comprovação científica ainda, ok? Vamos lá, Rodrigo, tem mais aí, ainda tem tempo? Vamos que vamos. O vírus, no caso de paciente infantil, ele age da mesma forma? Como é o nome dele? César Rodrigo? Desculpa. César Henrique Mariano. César Henrique. Boa pergunta. Sim, o COVID ele é bem eclético. É todo mundo. A gente já teve casos de uma criança recém-nascida e foi contaminada pelo Covid-19. Graças a Deus ela saiu bem e recebeu alta.
né? Então, ninguém está imune ao vírus. Sendo que as pessoas que apresentam alguma comorbidade, a gente já viu isso durante a palestra, uma hepatopatia, uma cardiopatia, uma coagulopatia, esse paciente tem prognóstico ruim, menos favorável, né? Então, as crianças estão suscetíveis, os recém-natos, os jovens, os marombeiros, aquela galera saudável das academias? Sim, todo mundo está suscetível. Agora, as crianças, se tiver uma comorbidade, existem crianças hipertensas, diabéticas, leucêmicas, que já têm um quadro de imunocomprometimento importante. Então, essas crianças estão, sim, mais suscetíveis e com um prognóstico ruim, com um prognóstico mais grave de ser acometido do que as pessoas mais saudáveis, vamos dizer assim. Tá? Mas ninguém está livre do coronavírus, não. Tá? Ninguém, nenhuma faixa etária. Tem mais aí, Rodrigo? Com mutações genéticas em fatores de coagulação possam ter um pior prognóstico caso sejam infectadas? Marjorie, excelente pergunta. A gente tem fator 5 de Leiden, a gente tem algumas alterações hematológicas da coagulação muito importantes. Então, minha resposta para você é a seguinte: se essa alteração genética faz com que esse paciente tenha algum problema na coagulação, reflita isso, algum problema na coagulação, esse paciente, sim, pode ser do grupo de risco. Agora, de repente o paciente, vamos botar um exemplo bem interessante, o paciente hemofílico, que faz reposição de fatores de coagulação, esse paciente é do grupo de risco? Ele pode entrar no grupo de risco, sim. Ele pode entrar no grupo de risco, sim. Aqueles pacientes que já têm trombose, que fazem uso de Marevan, então esse paciente também pode entrar no grupo de risco. Tudo vai depender de que grau de acometimento, de que tipo de controle esse paciente faz dessa alteração, dessa patologia que ele já tinha antes do Covid. Né? Se é um paciente que tem uma mutação genética, uma deficiência de fator 5 de Leiden, ou se é um paciente que faz uso de Marevan porque ele tem uma trombose, e a gente inclui essa galera aí nos pacientes que são diabéticos, hipertensos. Olha, eu sou diabético, mas eu tenho controle direitinho, eu estou bem controlado, eu não tenho problema nenhum, minha diabetes ok. Então, esses pacientes são do grupo de risco? Sim, porque são diabéticos. Mas eles têm um prognóstico bom da doença se eles forem acometidos, porque eles estão imunologicamente, vamos dizer assim, competentes. Então, concluindo, se essa mutação genética, se ela acomete esse paciente, se ela já traz problemas a esse paciente antes da Covid-19, se é de difícil controle essa patologia, esse paciente é do grupo de risco, sim, e precisa receber uma atenção especial. Perfeito, doutor Gustavo. Vou fazer essa e mais uma, tá? Mais duas perguntas, aí a gente encerra. Próxima pergunta é do Fábio Oliveira. Ele pergunta: as alterações no hemograma aparecem já nos primeiros dias de infecção da Covid-19? Fábio, é isso? Fábio Oliveira? Isso. Fábio, boa tarde. Então, é muito estranho, né? Esse Covid é muito interessante. Essas alterações no hemograma, elas podem demorar a acontecer, elas podem surgir como uma leucopenia, em princípio, nos primeiros dias, né? E depois ela tem uma pneumonia associada, já que o vírus entra pelos alvéolos pulmonares, por causa da expressão da ECA2, fazendo uma pneumonia, uma tempestade inflamatória, e aí, uma pneumonia associada, eu saio de uma leucopenia normal, e daqui a pouco uma leucocitose. Com neutrofilia, desvio à esquerda, e uma linfopenia, que é um mau prognóstico. Assim, o hemograma ele precisa ser acompanhado diariamente, porque ele vai alterando de acordo com a fase da doença. Em princípio, eu tenho um hemograma normal, depois eu posso fazer uma leucopenia e depois com uma pneumonia associada até uma leucocitose. Agora, a diferencial é muito importante. Eu oriento, né, a gente trabalha com automação em hematologia, com um volume grande de amostras, então alguns pacientes a gente libera sem lâmina pelos parâmetros do histograma dos equipamentos, que são muito fiéis, né? Eu oriento aos pacientes COVID, esfregaço sanguíneo e revisão de lâmina para todos eles. Suspeita de COVID, paciente COVID confirmado, vamos fazer lâmina de todo mundo, porque eu preciso ver essa neutrofilia, eu preciso ver se eu tenho linfócito reativo numa linfopenia, eu preciso ver, como eu disse, se eu tenho presença ou ausência de eosinófilos. Então, esse hemograma ele se mantém de forma bastante diferente de acordo com a evolução clínica, mas ele é muito importante. Ainda que ele seja inespecífico,
ele é de vital importância no acompanhamento desse monitoramento terapêutico desse paciente para a tomada de decisão. Para onde o meu paciente está indo? Ainda tem aí, Rodrigo? A pergunta dele é a seguinte: a gasometria entra no hall de monitoramento para a Covid-19 ou não é tão substancial assim? Boa pergunta, Gilvan Alcântara, meu amigo, meu grande amigo do Hospital Universitário. Grande abraço, Gilvan. A gasometria é uma discussão muito grande, se ela entra no hall de exames da Covid-19 ou se ela não entra no hall de exames da Covid-19. E a grande maioria aponta para não entrar na Covid-19, porque, na verdade, a gasometria ela serve quando o paciente já tem um acometimento de pulmonar grave, que ele já precisa de uma respiração mecânica, que ele já precisa de um respirador. E aí sim, como é que está esse paciente em relação ao respirador? Eu preciso de mais ou menos. E tem um acometimento renal. A gente viu que, dependendo da extensão da lesão renal, esse cara pode fazer uma acidose. Então, a gasometria aí é importante, mas não no primeiro escalão. A gasometria ela é feita, sim, nesses pacientes que têm uma evolução ruim, que já estão internados, né, que já estão em déficit cardíaco, principalmente déficit respiratório. Essa gasometria se faz necessária, mas não como esse padrão, esse protocolo principal, não como protocolo principal dos exames Covid-19, e sim como secundário às manifestações clínicas da Covid-19. Por isso, a gasometria não entra de cara nesse perfil. Suspeita de Covid-19, o cara já é sintomático, a gente pede aqueles exames todos, não há necessidade da gasometria nesse momento. Porque, na verdade, o paciente Covid, ele se afoga no seco. Né? O Covid está nos alvéolos, ele entrou pelos receptores dos pneumócitos lá, e o líquido surfactante que a gente aprendeu, responsável pela hematose, como o alvéolo ele tem um processo inflamatório, dificulta muito essa hematose. E aí, dificultou a hematose, eu não tenho a troca gasosa. E aí começa o déficit respiratório do paciente. E isso vai só se agravando, evoluindo para uma pneumonia e evoluindo para outras comorbidades, para outras patologias que o paciente vem apresentar. Então, ele se afoga no seco e o paciente precisa, sim, nesse momento, gasometria para monitoramento terapêutico, mas é um exame importantíssimo, porém do segundo escalão, de um segundo momento. Num primeiro momento do protocolo, ele não entra. Ainda temos tempo, Rodrigo? Isso tem assunto para a gente discutir uma webinar de 24 horas. Com certeza, a gente tem aqui para ficar o resto do dia aqui discutindo, conversando, trocando informação. Muito interessante. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer em nome da Auriba por sua participação, pelo seu tempo de estar fazendo esse webinar junto com a gente. Acredito que foi muito positivo, muito esclarecedor para o público, né, que participou com a gente. E gostaria de pedir para agradecer também a participação de todos que tiveram com a gente, tanto no YouTube como na nossa plataforma Click Meeting do webinar. E fiquem ligados que em breve teremos outros webinars, estaremos divulgando nas nossas redes sociais. Nos sigam lá nas páginas do LinkedIn, Instagram e do Facebook, também no nosso canal no YouTube. Então, Gustavo, mais uma vez, muito obrigado, viu? Imagina, Rodrigo, eu que agradeço mais uma vez a Auriba, agradeço mais uma vez ao Rodrigo, agradeço a vocês que estão em casa, no trabalho, assistindo. Deixa aqui os contatos, sigam as páginas, a página de Patologia Atlas, tanto no Instagram quanto no Facebook. Façam as suas perguntas, não deu tempo da gente falar sobre tudo aqui, bastante coisa tem para a gente falar, a gente percebe que está tudo interligado, todos esses analíticos, todos esses monitoramentos, essas alterações, isso aí está tudo interligado, não tem mais hematologia, bioquímica, imunologia, a gente percebe que isso aí está tudo interligado, e a gente tem estudado diariamente, incansavelmente, para tentar descobrir cada vez mais coisas, para tentar vencer essa guerra. Então sigam lá no Instagram e no Facebook, Hematologia Atlas, eu deixei também o e-mail, façam suas perguntas, terei imenso prazer em responder. Mais uma vez, Rodrigo, muito obrigado a galera de casa, e até a próxima. É isso aí, pessoal, até a próxima. Valeu. Grande abraço a todos.